perdoe a si mesmo. Vamos falar sobre isso? Eu acho que muito se fala sobre perdoar o próximo, perdoar as outras pessoas que errou com você, mas a gente esquece de perdoar a si mesmo, perdoar você mesmo. Então, vamos falar sobre isso? Eu trouxe aqui 4 pontos pra gente falar sobre esses 4 pontos. Primeiro de tudo, reconheça e entenda. A gente erra, normalmente quando a gente erra, a gente não assume aquele erro, ou a gente sabe que errou e a gente fica se culpando, remoendo. Ou você vai fingir que esqueceu, ou você vai ficar culpando e se remoendo. Qual time você é? O que finge que esqueceu, não errei, ou o que fica se culpando e remoendo? Eu sou do time que se culpa, fica se culpando e remoendo. Então, primeiro de tudo, vamos reconhecer o que a gente errou, quando que a gente errou, o que foi. Então, por exemplo, não consegui passar numa prova. Você vai ficar se culpando, eu não sou capaz, eu não acredito. Ou às vezes no dia a dia, pessoas que se sobrecarregam muito, elas não vão conseguir finalizar, cumprir o que foi planejado, porque elas ficam se sobrecarregando, porque elas idealizam que elas têm que aguentar tudo. E aí, quando ela não aguenta tudo, alguma coisa não vai sair como esperado na rotina, ou às vezes não conseguiu limpar uma casa, não conseguiu concluir uma meta, não conseguiu ir treinar, vai ficar se culpando. Então, assim, tem muitas formas da gente se culpar e você vai ter que ver, reconhecer e pensar aí. Quando que você se culpa? E analisar e começar a perceber os momentos que você fica se culpando. Primeiro ponto é isso, analisar os momentos que você se culpa. Segunda coisa, assuma a responsabilidade. Eu quero deixar bem claro aqui que você tem que, como que eu posso dizer? Não faça que seja um peso. Não faça que seja um peso, algo imenso, tipo, eu não sei, você vai saber aí do que você se culpa, do que te corrói por dentro, só você vai saber. E aí você acaba fazendo isso virar algo muito grande. Então, por exemplo, por muito tempo eu me culpei muito por ter tido depressão quando eu era mais nova, na adolescência. Então, no começo da adolescência eu tive depressão, eu me cortava, e aí com o tempo passou, graças a Deus passou, mas eu ficava me culpando, eu ficava tipo, por que eu fiz isso comigo? Por quê? E aí, é sempre bom a gente entender que a gente só faz as coisas nas condições que a gente tem. Então, aquele erro que você cometeu, aquilo que você se culpa, você só fez aquilo porque você não tinha a mentalidade que você tem agora. Então, não cabe a você se julgar, se culpar. Não adianta. Porque na época que eu fazia o que eu fazia, eu só sabia fazer aquilo. É o que eu conseguia fazer, a forma de lidar. Hoje em dia eu lido de outras formas? Sim. E é isso, mas antes eu não lidaria. Se eu fosse a Loine de agora, lá no passado, eu acho que todo mundo quer voltar no tempo e consertar os erros. Ia ser, ó, mágico, lindo, só que a vida não é assim. A realidade não é assim. Então, entenda que o erro que você cometeu só aconteceu porque você tinha a mente que você tinha naquele momento. Então, vamos levar isso com mais leveza, não com um peso enorme. Eu levava assim com um peso enorme. Por que eu fiz isso comigo? Eu me questionava, eu me punia, eu me culpava. Só que assim, foi o que tinha que ser. Foi o que tinha que ser. Então assim, leva com mais leveza. E aí, assuma a sua responsabilidade, que eu acho que é a parte que não tem leveza, assumir a sua responsabilidade. Então, Loene, só cabe a mim não voltar para onde eu estava. Só cabe a mim tomar a decisão de mudança. Não cabe a mais ninguém. Então você já viu o seu erro. Tá levando com mais leveza, não se culpando, não se julgando tanto por isso. Vamos assumir a responsabilidade. A responsabilidade de mudar, responsabilidade de não cometer os mesmos erros. E se cometer,
Tá tudo bem também você ser humano. O ser humano erra até aprender. Mas o problema é que se você não... Vamos já pro próximo. Você não aprender. O problema é você errar de novo, é você não aprender. Esse é o terceiro ponto. Aprender. Então, assumiu sua responsabilidade? Assumiu o seu erro? Assumiu a mudança que você vai ter que ter na sua vida? Assumiu isso? Aprenda com o erro. Aprenda com os seus erros. Deus não faz nada errado. Deus sabe de todas as coisas. Meu amigo, se eu falar aqui pra você o que você passou, não é pra você ter passado, eu tô mentindo. Porque a espiritualidade sabe de todas as coisas. Gente, Deus é onipotente, onipresente, ele sabe de tudo. Você acha que ele não sabe? Que aquilo que ele colocou pra você era pra você aprender, pra ver se você ia cair, se você ia errar. Às vezes ele achou que você não ia errar e você errou. Mas o que a gente faz com os erros? O que a gente faz? A gente se culpa? A gente aprende. Vamos aprender com os nossos erros. E assim, não tô falando aqui que é fácil, gente. Não é fácil a gente ficar o dia pensando, nossa, o que eu errei, como eu posso aprender. Não é fácil, né? Muitas das vezes pro outro é fácil. Se eu falar aqui alguma coisa que eu passei, vocês vão assim, rapidinho, olhar um aprendizado que eu posso levar. Agora, você olhar pro seu aprendizado, do que você errou, meu amigo, é um pouco mais complicado. Mas você consegue. E tudo isso, gente, que eu vou falando assim, vai anotando. Vai anotando. Reconhecer e entender. Então, o primeiro ponto é reconhecer e entender. Então, ao longo do meu dia, eu vou ver o que eu não me perdoei e eu vou reconhecer. Eu vou reconhecer o que eu não me perdoei. Assumir a responsabilidade. O que eu errei no passado que eu não assumo a responsabilidade agora? O que é? Anota. Aprender. O que foi um erro meu? O que eu posso aprender com esse erro? Então, às vezes, relacionamento. Relacionamento a gente se culpa muito. Término de relacionamento, amizade. O que deu errado? O que a gente pode aprender com isso? E anota. Então, amizade tal. Não deu certo. O que eu aprendi com essa amizade? Qual que é as coisas boas que eu posso levar? O que eu não posso mais cometer de erro? Sabe? Anota, senta, conversa com você, olha no espelho, sabe? Fala, então eu aprendi isso, foi aquilo. E por fim, liberte-se. Vamos nos libertar. Libertar. Gente, o perdão, ele é basicamente você libertar isso, se liberta do que passou, que já foi, o erro que você cometeu. Às vezes a gente tem uns erros que a gente acha que é tão pesado, sabe? Mas quando a gente começa a lidar, igual eu falei, lida com mais leveza, sabe? Todo mundo erra. Então aqui, pra mim, por exemplo, falar que eu tive depressão e que eu me sentia culpada, isso aqui, uns anos atrás, eu ia achar um pesado pra caramba, que eu não quero contar pra ninguém. Então, às vezes tem coisas que, tipo, que você vai achar que é muito pesado. Só que com certeza tem outras pessoas que já passou também. Então, assim, vamos levar com leveza e vamos libertar isso, sabe? Então, começa a sentar com você. Nossa mente tem que associar o A com B. Então, a sua mente só associa agora se culpar, não se perdoar. Então, o que você vai fazer? Olha no espelho, ou escreve, eu gosto de escrever, coloca frases. Então, eu me perdoo pelo que aconteceu, só aconteceu porque tinha que acontecer. Eu me permito me perdoar pelo erro tal que eu cometi. E vai fazendo todo dia, vai fazendo as frases, vai se perdoando, sabe? Ah, eu tenho uma dica pra gente finalizar muito legal que eu pensei aqui, ó. Vou pegar. Gente, eu gosto assim, realidade. Ficar pausando o vídeo, realidade. Pensei nisso agora. Ó, isso aqui eu posso fazer um vídeo sobre também. Isso aqui é um japamala. Tem 108 contas. Vocês podem pesquisar no YouTube e colocar. Que aí ele vai falar assim no YouTube. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E aí, o
quem gosta, né, de meditar, pode tentar. Quem nunca fez também tente, ver se você gosta. Se não der certo pra você, tudo bem, porque a gente somos seres individuais e que ninguém é obrigado a fazer a mesma coisa que todo mundo. Eu dei a dica de escrever, eu dei a dica de falar as palavras, vou dar a dica aqui do Ho'oponopono. E aí vocês usem o que der certo pra vocês, tá? Não quero obrigar ninguém a fazer nada, mas a gente tem que fazer alguma coisa, alguma forma vocês verem o que dá certo pra vocês. Aí aqui tem 108 contas, vocês podem comprar um, esse aqui é meu, eu fiz, podem comprar, ou podem ir no YouTube mesmo e fazer. E aí você vai mentalizar. Então, por exemplo, eu me culpo pela depressão que eu tive e eu me culpo agora com isso. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai contar. E vai começar a mentalizar. Sinto muito. E vai puxando a bolinha. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E mentalizando o que aconteceu e vai. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Se você é do time sem paciência, você pode fazer 4 contas e mentalizar uma coisa que você não se perdoa. Então, eu não me perdoei pela tal da depressão. Então, pelo que aconteceu comigo. Então vai, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu não me perdoei pela uma amizade que se foi, o erro que eu cometi. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E aí você vai, entendeu? Então tem que ter paciência o Ho'oponopono. Então, tipo assim, é pras pessoas da meditação, pra quem gosta mesmo, que tem bastante. Mas vai, que vai dar certo. E aí falar pra vocês que façam uma coisa, façam esse processo que eu falei pra vocês, comecem a se libertar, porque isso vai tirar barreiras da sua vida. Barreiras que você talvez nem sabia que tinha, ou você sabe que tem, e você vai se libertar. E permita se libertar de tudo que você não se perdoou. E saiba que é humano e que tá tudo bem, que todo mundo erra, todo mundo comete erro, diariamente a gente erra. Mas tem aqueles erros que são maiores, que ficam, sabe, aqui no nosso coração. Mas eu sei que você é capaz, se você chegou até aqui, é porque você quer, você tá se dedicando a isso, e eu sei que você consegue. E aí, deixa um comentário aqui do que vocês querem se perdoar, ou o que vocês vão fazer, qual técnica vocês vão usar. E também já se inscreve para não perder mais nenhum vídeo, para que a gente fique aqui, ó, coladinhos, juntinhos nesse processo de evolução. E um grande beijo!